sorriso, sono, sabedoria, silêncio, serenidade. A serenidade nós vamos conseguindo através da harmonização, do perdão, da meditação Shinsokan. Então, R, ressentimento, raiva, repressão, resistência, gera o quê? Gera dor, depressão, desânimo, desespero, desolação. Do R passa para o D. E dor, repressão, porque tudo isso é consequência. Corpo são, mente são, né? Então, a mente sã, a mente que não tem ressentimento, não tem isso, mas a mente que guarda ressentimento, raiva, repressão, resistência, passa também a sofrer dor, depressão, desânimo, desespero. E o S, sorriso, sono, sabedoria, silêncio, serenidade. Essa é a forma que nós devemos dormir em paz, com aquela serenidade e não com raiva, conforme nós estudamos na Verdade da Vida, volume 8, as pessoas que dormem com aquela tensão acabam envelhecendo precocemente. Então não é a quantidade de sono que significa um bom sono, um bom descanso, mas a qualidade do sono que a pessoa, antes de dormir, ela procura manter toda essa serenidade, essa paz interior. E isso gera ânimo, gera amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. Então as consequências, é muito interessante, isso é um estudo do Dr. Juan Hitzig, que está aqui à esquerda, ok? Então vamos à página 122 da Verdade da Vida, ilusão. Lembro que quando eu fiz exame para preletor, aquele quadro negro, era negro, era quadro negro. Agora virou para azul, né? E o professor Tucurissa, que estava no Brasil, e ele fez os exames. Aí escreveram, uma outra pessoa escreveu todas as questões no quadro. E algumas coisas, muitas coisas eu não sabia ler, porque tem um japonês, alguns kanjis que eu não sabia ler. Aí eu cutucava o meu amigo do lado, o que está aquela frase lá? O que está aquela frase? E da regional que eu pertencia, 16 pessoas, só o presidente da regional e eu que passamos. Agora não sei como é que passei, mas eu lembro que caiu essa pergunta: o que é ilusão? Como eu tinha decorado a sutra, respondi certo. Enquanto assim recita o anjo, na Seichonoya aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade e para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Então mostra que uma coisa didática muito sábia, né, que veio por inspiração divina, é um diálogo, é como se fosse um jogral entre o anjo e o querubim. Não é que o anjo não saiba, não é que o querubim não saiba. Estão simulando uma pergunta só para que viesse uma resposta correta. Responde o anjo dizendo, esse anjo aqui corresponde ao arcanjo, o anjo mor, né? Aqui, o anjo também tem graduações, e as graduações dos anjos variam de igreja para igreja, mas a realidade é que existem as graduações. O nome que alguns dão como querubim, outros dão como outros nomes, mas o fato é que a classificação, a denominação que cada igreja dá, não vai alterar o nível espiritual, da elevação espiritual que cada anjo atingiu. Então esse anjo corresponde ao anjo mor, corresponde em algumas igrejas que corresponde ao arcanjo, né? Arcanjo que, conforme nós estudamos no início desse volume, o mestre explica explicações detalhadas, preleções sobre a Sutra Sagrada, que para os shintoístas correspondem à divindade Sumiyoshi, né? Para os budistas, Kanzeon Bosatsu, ou agora denominação que o professor Masanobu está dizendo, né? Os Bodhisattva, que refletem os sons do mundo. E para os ocidentais, que são cristãos, corresponde ao arcanjo Miguel, né? Miguel, aquele que é o mais superior de todos os anjos. Responde o anjo dizendo, supor existente o que é inexistente, e nisto consiste a ilusão. Disse ilusão, o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, que pertencem à matéria, que tem ligação com a matéria.
ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor, a tal pensamento invertido, contrário da realidade. Em matemática, o invertido é 1 sobre, né? 1 sobre, então está invertido, é totalmente o contrário. O pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Então aqui, nesse trecho da Sutra, para o bem-estar da humanidade e para o despertar espiritual dos homens, esclarecer a natureza da ilusão. Essa frase aqui é muito importante e muito interessante. É esse o objetivo da Seichonoye. Então o mestre fala, se a Seichonoye viesse para ser mais um ensinamento, não teria necessidade de ter vindo, para ser mais um. Mas não, a Seichonoye veio para esclarecer aquilo que praticamente estavam adormecidos, a compreensão da verdade que estão nos livros sagrados, mas que as palavras, com o decorrer do tempo, foram perdendo o sentido, né? Foram perdendo o sentido, e algumas palavras sofreram modificações, tanto que muitas pessoas leem, não entendem. E se nós não entendemos o que está na carta de Pero Vaz Caminha, e é uma carta que não tem nem 600 anos, que tem 500 e poucos anos, quando o Brasil foi descoberto, e imagine uma escritora que tem 2000 anos, é muito mais difícil. Então, quando vai para mais longe ainda, para o Vedas, Upanishads, aquelas escrituras da Índia, 5.000, 6.000 anos, é muito mais difícil ainda. Por isso que precisava de vir um ensinamento que pudesse transmitir em linguagem atual o significado das palavras da verdade. Esse é o motivo da vinda da Seichonoye. Por esse fato aqui, eu tenho uma tese, uma teoria de que aquilo que aconteceu aqui nesse salão do pastor do Ceará, que falou no relato dele, quando ele tirou a sutra de dentro da Bíblia, ele levantou a sutra e falou: vocês não imaginam o valor desse livrinho. Vocês sabiam que a vinda desse livrinho está profetizado na Bíblia? E abriu a Bíblia, Apocalipse, capítulo 10, 12, né? De 8 a 10, falando do livrinho. É esse livrinho, é esse daqui, né? Um pastor evangélico que falou isso. Isso, na verdade, o mestre sabia. Por que eu digo que sabia? A minha opinião, meu ponto de vista. Por quê? A Bíblia da Seichonoye é a coleção A Verdade da Vida. O primeiro volume, que está escrito o quê? Assim que abrimos o primeiro volume, está o quê? O trecho do Apocalipse. Então o mestre sabia disso. E outro detalhe, o mestre recebeu 33 revelações divinas. 33 também é um número muito simbólico, muito místico, porque Cristo deixou o corpo carnal com 33 anos. E uma das 33 revelações divinas diz: eu sou a revelação divina do Japão pós-guerra. Eu sou aquele ancião que transmitiu para o divino São João o Apocalipse. E então, aquilo que está na Sutra Sagrada, revelação divina dos 7 candeiros, uma vez eu li a tradução que estava no inglês, na Sutra traduzida nos Estados Unidos: surge agora Seichonoye perante a humanidade, conforme profetizado no Apocalipse. Mas no português não está bem claro dessa forma, mas o mestre sabia, e a revelação divina da vida eterna mostra que o arcanjo que passou a informação para o São João Divino, no ano 78, quando ele estava exilado na Grécia, na ilha de Patmos, quando ele chegou lá, ele pediu uns papéis, um caderno, lápis, alguma coisa para escrever, porque estava sentindo que viria alguma revelação, uma inspiração divina. Então ele escreveu, foi quando ele escreveu o Apocalipse. Para o bem da humanidade, explicar a natureza da ilusão. E é o que está escrito também na Sutra Apóstolo da Missão Sagrada. Deus, abrindo o coração misericordioso, abriu as portas do amplo lar de Seichonoye para que as verdades chegassem até nós.
No início da divulgação em português, quando nós tínhamos um livro chamado Educação Divina e Treinamento Espiritual da Humanidade, que fala sobre o volume 13 e 14 da Verdade da Vida, sobre a parte da educação da vida, Seichonoye, e tinha esse livro, mais o livro A Verdade da Vida, volume 1, muito mal, com a tradução, com muito zero de tradução, porque foi traduzido do inglês para o português. E veio um médico que havia lido 260 vezes esse livro, e veio aqui na sede central, naquele tempo era um galpão compridão, bem simples, e conversando com responsáveis, ele falou um pouco bravo: vocês são egoístas. Por que você está falando isso? Por que um ensinamento tão precioso igual esse daqui só fica entre vocês? Vocês precisam fazer com que nós, brasileiros, também tenhamos acesso a esse ensinamento. Isso foi o que esse médico disse. Posteriormente, aos poucos foram sendo traduzidos, ok? Então, é ilusão supor que existe algo que não existe. Por exemplo, lembra aquele fato do religioso que engoliu a dentadura, a ponte, e começou a sentir as mordidas na barriga? E o médico, por mais que falasse, não passa na garganta, não passa, mas ele teimava: não, eu engoli, estou sentindo as dores, estou sentindo. E essas dores sumiram quando a esposa dele telefonou para ele lá para o hospital: querido, encontrei sua dentadura. Estava caído embaixo da cama. Aí ele, de vergonha, saiu correndo. É ilusão, acreditou numa coisa que não existia, né? Pacientes que sofriam com aquele médico aconteceu no Japão. Lembra que o médico, acho que a Verdade da Vida, volume 4, 5, não lembro qual que é. Todas as diagnósticos que o médico via, analisava, as pessoas, os pacientes ficavam mais doentes do que antes, do cacuete que ele tinha, lembra? A pessoa imaginava o quê? O negócio é feio, e ficava mais doente. Imaginava naquilo que não era real. Isso é uma ilusão. Década de 60, essas senhores não sabem. Eu lembro que eu vi essa transmissão. O São Paulo, meu time, foi jogar, estava de amistoso na Europa. E a Rádio Pan-Americana, naquele tempo, que atualmente é a Jovem Pan, transmitiu o jogo. Quando terminou o jogo, parece que foi 2-1 para o São Paulo, e ele falou: pessoal, esse jogo não aconteceu, hoje é 1º de abril. Ele fingiu que estava radiando o jogo que não existia, mas só para dar um trote: hoje é 1º de abril, né? Então não existia. Dor de dente na dentadura. Foi um funcionário meu na empresa que a mãe dele tinha uma dentadura, não tinha dente, tinha dentadura e sentia dor no dente, mas não tinha mais dente, sentia na dentadura, e só passava com aquele remédio de 1 minuto na dentadura. Pura ilusão. Pura ilusão. É cômico, mas é verdade que aconteceu. Fantasma na praça perto do colégio. Já também os senhores não sabem, mas é ilusão. Um colega na empresa, ele morava perto de uma praça, rapaziada, e à noite, quando saiu estudante, eles aprontaram uma. Subiram numa árvore, amarraram uma corda, subiram na outra árvore, amarraram a ponta da outra corda, pegaram um cabide, um lençol branco, e na hora que os alunos estavam atravessando a praça, soltava aquele vulto branco, um monte de gente saía correndo, pensaram que era fantasma. É uma ilusão também. E o mágico que faz assim, tira moeda da orelha também, é ilusão. Na verdade, não tem cofre aqui dentro, né, para tirar moeda, não é verdade? Vamos na página 122. Aqui, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: neste texto, o trecho mais importante é que esclarece que a ilusão é desconhecimento da verdade. Desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgo que eles são pertinentes à matéria. Por isso que é muito comum a pessoa decorar a sutra e pensar que entendeu. Decorar não significa que entendeu. Então, a pessoa para de dizer que entendeu, que tem o domínio do assunto. Cite um exemplo. Mas não sei que exemplo citar. Nós sabemos sim. Lembra daquele caso daquele senhor, daquele presidiário que se incorporou naquela senhora chamada Matsumura
quando ela estava somente incorporando os parentes, ele caiu no chão, começou a rolar, falou: não tenho boca, não tenho dente, não tenho orelha, lembra? E somente ele parou de gemer de dor, parou de gritar de dor, quando o mestre leu a suta para ele. Ele entendeu a verdade, aí ele disse o quê? O nariz voltou, a boca voltou, a orelha voltaram, agora estou conseguindo sumir as dores, muito obrigado, tchau. Ele desconhecia a verdade. Que verdade que ele desconhecia? Que ele é espírito, que não queimou nada do espírito dele, queimou o corpo carnal, mas ele é vida, ele é imortal, indestrutível, inatingível, imortal, que a nossa vida é a sublime vida de Deus, que nada fere, que nada pode modificar, que nada vai alterar. Por isso que acrescento: nenhum pecado pode danificar a nossa vida perfeita. Então, mesmo que a pessoa tenha cometido um pecado que ela julga que tenha sido muito forte, não modificou sua natureza divina. Você continua sendo filho de Deus, vida perfeita de Deus. Esta é a grande verdade, ok? Então parece que, embora a prazer e a dor estejam na matéria, embora não estejam na matéria, julgo que eles estão pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. Podemos concluir que a ilusão básica é pensar que o prazer e a dor estejam na matéria. Como aquele espírito lá pensava que ele fosse ser material, tudo que aconteceu na matéria, ele sofria também. Então, quando fala daquele processo, aquele que compreende a realidade e transcende a desintegração, é aquele que compreendeu que ele é espírito e não matéria. Mas aquele que não compreendeu que é espírito, que ainda pensa que é matéria, ele sofre o processo da desintegração. No meu livro eu mencionei um trecho de um livro que havia lido de uma pessoa que psicografou e que ela sentia os vermes, os bichinhos comendo o corpo carnal dela, mas porque ela achava que ela era a carne. Lembrando a verdade da vida, volume 9, o que o senhor Vetterini falou? Os espíritos baixos, eles julgam que ele seja aquele corpo carnal, que ele seja o corpo carnal, e são agarrados ao corpo carnal. Enquanto estiver pensando dessa forma, vai sofrer o processo da desintegração do corpo carnal. Desintegração não é desintegração kármica, não. É o processo da decomposição do corpo carnal. Ok? Relato na página 122, então, aqueles que julgam pertencem à matéria. Aquele caso daquele senhor é um dos relatos, né? Ilusão é desconhecer a verdade da vida. Não é uma verdade comum, mas a verdade da vida, a verdade eterna. Por isso que verdade da vida, a verdade divina, sagrada, é V maiúsculo. E dentro dessa verdade, nós compreender que somos filhos de Deus é a grande verdade que nós temos que compreender, entender, aprender e apreender. Os espíritos que sofrem com a desintegração do corpo carnal é porque acreditam que ele é um ser material. Então, quando eles ouvem, entendem, você é espírito, você é imortal, aquele sofrimento desaparece. A dor não estava no corpo, mas estava na mente, certo? Aquela dor estava na mente daquele presidiário. E aqui, que a dor não estava na mente, outro exemplo. Está dando para ler? Então vou traduzir. Estava sentindo muita dor na coluna, bem embaixo, a base da coluna, e fui ao médico. Tomei medicamentos e estava fazendo acupuntura e RP6, não melhorava. Precisava de ajuda das pessoas para andar. No curso o senhor falou sobre o assunto. Finalizou falando: perdoar o marido agora, que aquela dor na base da coluna não era antepassados, mas era cônjuge. E essa pessoa disse: o senhor falou, perdoe agora o seu marido. Que parece que, não sei se era pergunta e resposta, foi num curso de pretor lá em Brasília. No mesmo instante, senti um choque na coluna e nunca mais senti nenhuma dor. Isso que era um bilhetinho de papel de agenda. A pretora Ângela lá de Brasília que escreveu isso. Então, a dor não estava no corpo carnal, estava na mente. No momento que ela tirou aquele ressentimento do marido, imediatamente a dor desapareceu. É isso que o mestre fala: a dor não está na matéria, está na mente.
Verdade da Vida, volume 1, a 21, página 123. Aqui no último parágrafo, diz o seguinte: ontem esteve entre nós adepto chamado Deguchi, residente na província de Wakayama. Ele contou que era viciado em fumo, mas que deixou de fumar após conhecer a Seichono-e. Fumava até 3 maços por dia. Ele queria deixar de fumar, mas não conseguia, por mais que tentasse. Entretanto, depois que passou a ler o livro Verdade da Vida, compreendeu que não era necessário forçar a situação para deixar de fumar, que não era preciso obrigar a si próprio a abandonar o fumo, pois deixaria natural e espontaneamente de fumar quando se manifestasse a sua imagem verdadeira, a sua natureza divina, o seu eu verdadeiro. Por isso, deixou de se preocupar em largar o fumo e continuou lendo assiduamente o livro A Verdade da Vida. E quando se deu conta, não estava mais fumando. É isso que acontece. Agora, muito interessante o pensamento dele. Deixou de se cobrar, deixou de se pressionar. Você tem que parar, você tem que parar. Quanto mais cobrança, menos se consegue. Por quê? Relembrando os 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Pressionar, por isso que o mestre fala, Seichono é contra o tem que ser assim. Quando nós falamos tem que ser assim, nós estamos querendo impor o nosso modo de pensar. Impor é forçar, e forçar é tirar a liberdade e o desejo, né? Escutaram? É bem sutil. Então, é fazer com que as pessoas possam compreender que esse desejo de ser livre, a própria pessoa, no momento que ela fica se autocobrando, ela perca essa autoliberdade, esse desejo de ser livre. E se a outra pessoa também fica impondo, também acontece a mesma coisa. Então, são situações em que o desejo de ser livre é não ficar sendo cobrado, pressionado, muita pressão. Esse excesso de pressão, excesso de cobrança faz com que aquilo vá acontecendo até uma coisa totalmente oposta. E o filho que é super mimado, com a mãe que é super protetora, que a mãe quer fazer tudo, no fundo ele vai ficando revoltado, porque ele não tem liberdade. Ele não tem liberdade. E momento depois, quando ele cresce, ele fica revoltado, ele explode com a mãe. Eu tinha um colega na empresa que era assim. Ele, quando criança, era muito doente e a mãe super protegia. Então, ele cresceu sob aquela super atenção da mãe, tudo era tomar cuidado, não pode, filho, não pode, deixa que mamãe faça, mamãe faz. E eu lembro que quando ela ligava para ele na empresa, ele ficava dando bronca, gritando com a mãe, gritando alto. É a senhora que é culpada, a senhora não sei o que. E ficava agredindo a mãe com as palavras duras, que as pessoas até ficavam sem graça de ouvir. Ele falando de altos brados, aquelas palavras que a mãe não merecia, mas a mãe inconscientemente fez com que ele ficasse dessa forma, porque ele não estava se sentindo livre. Ele reprimiu o desejo de fumar. Reprimir não é apagar, então o desejo continuava, então reprimia, o desejo de ser livre não era atendido. Uma vez eu comentei aqui sobre um caso que aconteceu no metrô de São Paulo, já faz uns 20 anos. Havia um rapaz muitas moças que estavam com a mini saia eram queimados com ácido, lembram? Vocês estão lembrados? E quando o rapaz foi preso, ele confessou que ele fazia isso porque o pastor dele dizia que aquilo era uma tentação. Mas ele, para não cair na tentação, ele queria destruir aquilo que causava a tentação para ele. Ou seja, ele ainda procurava agredir aquilo que causava aquilo, porque não se sentia livre de não sentir nada vendo, não sentia, mas então ele sentia e lembrava da palavra que era tentação e procurava destruir. Então ele jogava ácido para destruir aquilo que lhe causava pecado, entre aspas, né? A tentação. Estudando a verdade, por isso que também tinha um sujeito lá numa rede, deitadão lá, muito à vontade, e chegou um colega dele, um amigo, falou: você sabe que um dos pecados capitais é a preguiça?
E o rapaz que estava deitado falou: mas a inveja também. Estudando a verdade, de repente vem aquela vozinha que te diz: agora entendi. Agora entendi. Isso é despertar. Então nós temos vários despertares, não é um único despertar. Cada vez que você passa a entender, agora entender é mais um despertar. Tudo bem? Se alguém estava dormindo, despertou agora com o riso. Página 21, página 125. 125. Vamos ver se vai dar tempo. No primeiro parágrafo: como eu já disse, a dor não está na matéria, mas na mente. A dor na mente, isto é a raiva, rancor, a mágoa, etc., é a dor que que vai gerar dor na mente, mas que está na mente, é isso que causa dor. É a causa é a raiva, a rancor, a mágoa. E ao encontrar uma oportunidade, lembra do karma? Karma é a gravação. E a oportunidade é quando ele encontra um momento para sair, né, para desintegrar. Então, essa oportunidade de sair se chama nevralgia. Por isso que o mestre fala, quer dizer que a nevralgia não é uma doença física, mas mental, razão pela qual se cura com medicamento material, né? Na qual não se cura com medicamento material, mas através do mental. E para os pretores, quem quiser conhecer também o motivo de como iniciou a prática da purificação da mente, leia a Viver Junto com Deus, que o mestre fala exatamente da senhora que tinha nevralgia e que ele viu que aquela nevralgia era problema mental e que ela estava reprimindo a raiva que tinha da sogra. Então, para descarregar a raiva, ele falou: chega no pilar e bate no pilar como se estivesse batendo na sogra: sua jararaca, sua idiota. Ele pensou bem: não faz isso não. De repente ela chega: você está perdida. Então, escreva tudo que você está sentindo, ponha no papel, transcreva, escreva todo o seu sentimento com raiva, solte tudo no papel que você sentia da sua sogra. E a nevralgia sumiu. Então, um pretor da sede internacional, Taketoshi Yoshida, que estava assistindo, falou: mestre, aí uma coisa que nós podemos desenvolver, que é uma prática de purificação. O senhor falou para fazer isso, então por que não fazer uma prática da purificação? Por isso que a Seichonen criou a prática da purificação da mente. E muitas igrejas por aí estão copiando a Seichonen, mas é um made in, é criação, é um royalties, é criação da Seichonen do mestre Masaru Taniguchi. Tá bom? Obrigado a todos.